Chefinho, pergunta de ouvinte. Antes da pergunta, eu queria dizer que começou aqui um movimento forte pro Teco se candidatar na próxima eleição. Opa. Vários ouvintes dizendo Aí, que ó. votariam nele. Terceira via. Entre eles o Vitório Sassi aqui de São Paulo, a Luana Carvalho de Recife, o Marcos Antônio Vocês não estão preparados de para o Brasília. ajuste fiscal que eu faria nesse país. Vocês querem votar em mim, mas depois não querem fechar o cinto. Ô, Teco, eu quero saber o seguinte, já posso lançar seu nome na pesquisa Quest no mês que vem? Pode pôr ali. Faça isso, eu te peço, Deve ser barato lançar um nome ali e fazer pesquisa, viu? Fala, chefinho, pergunta. Vamos lá, do ouvinte. pergunta do Wilson Lima e tem um pedido especial para vocês. Fala, Wender, boa noite. Fala, meninos. Wilson Lima, aqui de São Paulo, do Fusca e da Kombi. Felipe, eu vi uma entrevista sua que você falava da correlação da religião com o voto. Se você pudesse falar um pouco mais, porque é um tema bem interessante. E, meninos, domingo faço 50 anos. Por favor, aquele parabéns no ar, que aí eu mando para vocês o convite do churrasco. Aquele abraço. Aí sim, é louco, hein? Pô, enfim, um churrasco, hein, então. Cadê os parabéns dele, gente? Parabéns, pô, parabéns. Pô, Wilson. É isso. Feliz aniversário, Wilson. Tudo de bom, felicidade e saúde. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, sempre presente. Você é um dos nossos ouvintes mais assíduos. Grande abraço, tudo de bom. Hoje é aniversário de Manaus Próximos também, 50 viu? Sejam ainda melhores do que os últimos 50. É isso. E parabéns pra Manaus também. Vai lá, Felipe. Ô, Teco, Ah. só pra falar das coincidências, quando você disse que o Wilson Lima ia perguntar, eu achei que era o governador do Amazonas. Já que hoje Já ficou é branco, aniversário né? de Manaus, eu falei, pô, É. aniversário de Manaus, com o governador do Amazonas, tá tudo certo. Mas o Brasil passou nos últimos anos por transições muito importantes. A gente teve a transição demográfica, que marca aí, né, o envelhecimento da população brasileira. Nenhum país do mundo, gente, teve transição demográfica tão rápida quanto o Brasil. Tá? É muito impressionante. Acho que todo mundo aqui vivenciou isso em casa, de ter o pai com 10 irmãos, 7 irmãos, e, na verdade, só ter 2 filhos. Ou seja, a transição demográfica no Brasil é muito veloz. A outra transição que a gente passou muito rápido foi a transição digital. O Brasil conseguiu universalizar digital. A gente está aqui falando no rádio, mas ao mesmo tempo estamos falando também nas redes sociais da CBN. Quer dizer, essa é uma transição muito impressionante, as redes têm um papel grande nisso. E a terceira transição que a gente viveu foi a transição religiosa, né? Houve um aumento muito expressivo dos evangélicos no Brasil, o que impactou valores, atitudes, o debate, né? Não só da política, mas do consumo mudou pela teoria da prosperidade, tem muita coisa sobre isso. Então, um dos destaques, né, eu acho que dessa transição religiosa, Wilson, foi como esse eleitorado, embora seja heterogêneo, não existe um evangélico, existem vários tipos de denominações, de formas de praticar sua fé evangélica. Na hora de votar, eles votam de maneira muito coesa. E desde 2018, os evangélicos têm sistematicamente votado mais contra o PT do que a favor do PT. E isso, para mim, é um ponto que pode ser decisivo na eleição de 26. Por quê? Eu nunca disse isso também em entrevista, e esse dado é importante. O eleitorado evangélico, ele vota mais do que o eleitorado não evangélico. A taxa de abstenção do eleitor evangélico é menor do que os outros. Ele é mais engajado, ele é mais participativo. Uhum. Então, mesmo que ele não seja majoritário no Brasil, a gente tem aí 27% de evangélicos, segundo o último censo, da população com 10 anos ou mais. Quando a gente traduz isso para eleitor, dá quase 30%. Esse eleitor participa mais da eleição, vota mais, tá mais coeso. Então, isso pode ser um ponto decisivo para 26. Ô, Felipe, uma perguntinha rápida aqui de um ouvinte aqui. Por que Primeiro, como é que vocês selecionam quem vocês vão perguntar na pesquisa, né? Imagino que tem um custo de fazer isso. E por que, por exemplo, quando o Lula estava preso, ele estava na pesquisa, o Bolsonaro está inelegível, está na pesquisa? Eu sei que é importante a gente saber isso, mas assim, no final das contas é um trabalho meio à toa, ou não? Umas perguntas. Eu vou começar pela última. Quando o Lula estava preso, a gente tomou a decisão, a gente tem um conselho científico na Quest, né, que é composto por
autoridades de ciência política, sociologia, professores que a gente consulta e conversa a respeito dessas decisões. E o Conselho, na época, julgou importante medir o Lula mesmo preso, porque entender o tamanho do Lula era uma forma de entender até onde o apoio do Lula poderia levar um candidato que seria apoiado por ele depois. A mesma coisa acontece com o Bolsonaro agora. Mesmo inelegível, o Bolsonaro ainda pode participar das convenções partidárias, pode lançar seu nome na convenção, e só depois do TSE impugnar a sua chapa é que haveria ali uma mudança, uma troca de nome. Então, medir o Bolsonaro hoje é uma forma de entender se a força do bolsonarismo está caindo ou não depois da sua prisão. É quase um teste de hipótese. Sobre metodologia, Teco, já vou me convidar para um outro fim de expediente, que é só uma conversa mais longa, mais demorada, mas o que a gente faz a gente tem um algoritmo que tem todos os domicílios do Brasil documentados, como se a gente tivesse uma lista de todos esses domicílios, organizados em setores censitários, como se fossem quarteirões, e o nosso algoritmo sorteia em quais setores, ou seja, em quais quarteirões, a gente tem que fazer as entrevistas para garantir que todo mundo tenha aproximadamente a mesma chance de ser entrevistado. Ao garantir, por meio de um sorteio probabilístico, as chances, garantindo as chances de todo mundo ser automaticamente selecionado com a mesma probabilidade, você acaba criando uma amostra representativa do Brasil. O que é uma amostra representativa do Brasil? É que no final das 2.000 entrevistas, você tem o mesmo percentual de homens e mulheres da população, o mesmo percentual de jovens, adultos e velhos, o mesmo percentual de pobres, classe média e ricos, o mesmo percentual de católicos, evangélicos, de pretos, de brancos. Essa amostra representativa é a garantia de que a pesquisa não é uma enquete. E essa diferença é crucial. Não dá para sair por aí procurando pessoas de qualquer jeito. Tem que ter método para fazer isso. E esse é o segredo, vamos dizer assim, de cada instituto. Ô, pessoal, vamos deixar marcado aqui já com o Felipe para ele voltar aqui em março e abril, hein? Quando o bicho estiver começando a pegar fogo. Eu sei que é o último segundo. Qual foi a última eleição que o presidente foi eleito e todos os brasileiros, e era realmente a maioria dos brasileiros que queria aquela pessoa? Não era uma mistura de votos úteis ou conformados contra o outro, e sim pessoas que queriam aquele. Qual foi a última eleição que isso aconteceu? Dan, eu sei que a gente está terminando, mas deixa eu contar uma história rápida, que ela vale muito a pena. Em 94 e 98, o Brasil votou inequivocamente no Fernando Henrique Cardoso, um presidente que tinha lutado pelo fim da inflação e ganhou a eleição nacionalmente. Ele perdeu em um estado. Em 2002, o Brasil votou para eleger o Lula, ele perdeu em um estado a favor de uma agenda para a redução das desigualdades e da pobreza. A partir de 2006, o que a gente viu foi o começo da polarização partidária, em que PT e PSDB disputaram eleições de Minas para cima e de Minas para baixo. O Brasil se dividiu partidariamente. A partir de 2010, essa polarização partidária virou polarização social. Foi a partir de 2010 que a gente viu homem votando diferente de mulher, pobre votando diferente de rico e por aí vai. E aí a gente chegou em 2018 e viveu a polarização afetiva, que foi o momento em que a gente começou a ver a divisão do bem e do mal, em que os brasileiros começaram a ver o outro não como adversários, mas como inimigos. O auge da polarização afetiva é 2022, o que significa, Dan, que a gente, 22, 18, 14, 10 e 6, nos últimos 5 ciclos eleitorais, são ciclos de polarização, seja partidária, social ou afetiva. O último presidente que venceu convencendo o Brasil foi o Lula em 2002, antes dele, Fernando Henrique Cardoso. Pô, faz tempo. Obrigado.